Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 aos Coríntios. Primeira Coríntios, capítulo 3. Capítulo 3 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podias suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Vamos orar? Senhor, a Tua palavra é a verdade. É por meio dela que nós somos alimentados, edificados e fortalecidos espiritualmente. Por isso, Deus, atenda o nosso clamor, fala conosco, fala ao nosso coração aqui nessa manhã. Que cada coração, Deus, a partir do meu, esteja exposto à ação do Senhor, à ação poderosa da Tua palavra. Essa palavra que penetra no mais profundo do nosso ser, discernindo, separando pensamentos, sentimentos, e trazendo-os à tona, revelando o que está dentro do nosso coração e mostrando-nos qual é a vontade perfeita, boa e agradável do Senhor. Toma, Senhor, as nossas vidas, toma esse lugar, livra-nos de toda perturbação, de toda inquietação, que a nossa mente seja tomada cativa pelo Senhor nessa manhã. É a nossa súplica, Pai, em nome do Senhor Jesus. Desde o primeiro domingo de agosto, retomando esse semestre, nós estamos falando aqui sobre o grande mandamento, a grande comissão, na verdade, a grande missão que o Senhor Jesus entregou para a sua igreja através dos seus discípulos. E de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco até a consumação dos séculos. A missão da igreja, o que Jesus espera de nós, enquanto igreja, corpo de Jesus na terra, nesse tempo, nessa nossa geração, é que façamos discípulos. E é sobre isso que nós temos falado aqui ao longo dos domingos, iniciando esse semestre, e também compartilhado nos nossos pequenos grupos. Um dos alvos primordiais do discipulado é o crescimento espiritual do crente.
há uma preocupação minha, da liderança da igreja e nossa, de um modo geral, é que todos nós possamos crescer espiritualmente. Nós acabamos de ler um texto aqui em que o apóstolo Paulo está escrevendo para uma igreja, são irmãos que conhecem Jesus, que foram alcançados pelo Senhor Jesus, mas Paulo está dizendo para ele: vocês são crianças. Vocês são crianças, ainda agem muito mais segundo os homens do que segundo Deus. Então, ou seja, vocês não cresceram da forma como deveriam ou poderiam ter crescido. Eu já compartilhei com vocês algumas vezes, e uma das coisas que me causa ansiedade, pessoalmente falando, é não vivermos tudo aquilo que podemos viver em Deus. Não alcançar tudo aquilo que poderíamos alcançar. Deus colocou à nossa disposição, criou as oportunidades e nós não nos aproveitamos, não nos dedicamos, não nos rendemos e, portanto, também não crescemos da forma como poderíamos ter crescido espiritualmente. Então, um dos alvos é o crescimento espiritual. Todos nós que aqui estamos, na nossa jornada de fé, seguimos um mesmo caminho. Partimos de um mesmo ponto inicial, de quando não conhecíamos a Deus. Houve um tempo na nossa vida, na minha vida, na sua, imagino que tenha sido assim, pelo menos comigo foi. Eu sei demarcar esse timeline, esse tempo, no momento em que eu não conhecia Deus, eu não conhecia o Senhor. Eu conhecia de ouvir falar, eu conhecia culturalmente, eu conhecia religiosamente, mas não conhecia de um modo relacional, de um modo pessoal. E ainda hoje, bem cedinho, às 3h da manhã, eu estava ali na presença de Deus, lembrando a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus. E eu me regozijava na presença de Deus porque Ele é o meu Pai celestial. E eu comecei ali: o Senhor é o meu Pai, eu tenho um Pai, eu não vivo de maneira órfã, eu tenho um Pai celestial, eu tenho um Pai que vela por mim. Mas houve um tempo na minha vida que eu não tinha esse conhecimento, essa vivência, essa intimidade com Deus. Deus era um conceito que eu sabia que ele existia, mas que estava a quilômetros de distância de mim. Nós vivíamos separados. Separados pela minha ignorância, separados porque eu não tinha Jesus. Mas pela graça e misericórdia de Deus, houve um tempo em que o Senhor Jesus abriu os meus olhos, se revelou, eu criei nele de todo o meu coração. Aí nós, teologicamente, dizemos que eu passei da descrença para a crença. Eu passei do desconhecimento para o conhecimento. Eu passei de uma vida de morte para uma nova vida. Desse desconhecimento para o conhecimento de Deus de um modo relacional. E agora, nesse conhecimento de Deus, nessa fé, nessa crença, eu preciso marchar em direção à maturidade. Eu preciso crescer em Deus. Eu preciso crescer espiritualmente para a glória de Deus. E Deus mesmo vai criando as condições históricas e, às vezes, adversas,
para nós podermos crescer espiritualmente. Eu me lembro que um dos primeiros baques espirituais assim muito grande que eu tive na minha vida e que eu custei a entender e dar graças a Deus por aquele momento histórico. E depois eu percebi que era Deus, era um movimento de Deus na história da minha vida, criando as condições para eu poder crescer espiritualmente. Foi quando eu fui para o seminário. Isso no ano de 1985. Para ir para o seminário, eu estava com 5 anos de crente. Eu me converti em 1980. E foi, graças a Deus, uma conversão para valer. Deus se movia, não é, de um modo muito extraordinário naqueles anos 70, nos anos 80. Muitas pessoas foram alcançadas naquela época. Eu fiquei feliz de ouvir aqui o grupo que estava aqui no domingo próximo passado, à noite, Vencedores por Cristo, né? Ele contando de como, nas limitações, Deus agia, como Deus o alcançou. Eu fui alcançado em 1980, e quando eu fui alcançado pelo Senhor, eu já era muito aguerrido, muito trabalhador, muito estudioso. Eu pensei comigo, agora eu sou imbatível. Se só eu já tinha as minhas pequenas vitórias agora com o Senhor, né? E realmente foi, irmãos, Deus se manifestou de uma forma extraordinária, graciosa na minha vida. Realmente me deu muitas vitórias. Há 40 anos atrás, com 17 anos de idade, trabalhando desde os 10 anos, o dia inteiro, estudando à noite, de toda a escola José Ludovico de Almeida, apenas 2 alunos passaram no vestibular, numa universidade, numa faculdade pública, e eu era um deles, com 17 anos de idade. 16 para 17 incompletos. Eu falei, Deus é comigo. E eu pensava em Deus apenas para realizar os meus sonhos e meus planos. Eu pensava em Deus como o meu aliado, o que vai me ajudar a realizar os meus planos e as minhas conquistas. E graças a Deus que Deus não se ofende com isso. Mas chegou uma altura da minha vida, lá por 1983, 84, o Espírito Santo começou a falar comigo e começou a dizer assim, olha, os seus planos são bons, seus planos são honestos, são íntegros, e eu vou te ajudar e eu vou te abençoar. Mas você não quer, pelo menos, pensar em planos eternos? Você não quer pensar nos meus planos, nos meus projetos para a sua vida? E eu já sabia onde é que aquilo ia parar. Eu falei, Deus, por favor, eu estou muito bem, estou quase chegando lá, me deixa. E Deus não deixou, o Espírito Santo não deixou. E eu tive que fazer muitas rupturas para ir para o seminário. Muitas, emocionais, afetivas, profissionais, muitas rupturas, das quais não me arrependo de jeito nenhum. Mas eu cheguei no seminário, sabe, muito arrogante espiritualmente. Eu achava que eu era o cara, que ninguém tinha feito rupturas tão profundas quanto eu tinha feito. E quando eu caí ali no seminário, a primeira coisa que Deus me mostrou é que eu ainda era muito mal. Não tão mal quanto o pastor Josué, viu, Juninho? Mas a gente fica brincando que o pastor Josué chega aqui e fala assim, porque eu sou mal. E o Juninho dali, inocente, não sabe o que é maldade, né? Mas eu percebi que eu não era tão bom quanto eu imaginava no dia que eu peguei um tamborete para arrebentar a cabeça de um colega. Eu nunca vi um lugar tão terrível quanto aquilo na minha vida.
Eu cheguei ali pensando que eu ia para um lugar de santidade e que todos estavam no mesmo objetivo de buscar a Deus, de servir a Deus, não é? E caí do cavalo. Caí do cavalo quando vi que ali tinha muita gente incrédula, não tinha o mesmo espírito, e eram zombadores, e aquilo me causou uma decepção muito grande. E eles oprimiam a gente de uma forma terrível. Eu juntei toda a minha vida de 20 anos dentro de uma mala, fui para Belo Horizonte, dei uma facada na minha mãe quando eu disse para ela que não ia ser mais aquilo que ela esperava que eu fosse. Fui embora para Belo Horizonte sozinho, 20 anos, chorando. Cheguei lá, quando eu cheguei, 9 horas da manhã, que eu entrei no pátio do seminário, entrei na capela do seminário, culto acontecendo, lá na frente estava o Vasmir, meu amigo, pastor, lá de São Paulo. Ele olhou para trás, me viu entrando, depois a mão na cara, falou assim: Jesus, meu irmão, pelo amor de Deus, o que você veio fazer nesse lugar? Essa foi a minha recepção. Eu não entendi nada, né? Mas demorou pouco tempo para entender. Acabou o culto, a hora que eu saí ali da capela, olhei no pátio do seminário, aquele pátio grande, gramado, olhei assim, meio míope, e falei assim: parece que é a minha mala que está ali. Aí fui caminhando, cheguei, era a minha mala, gente, jogada no meio do pátio. A minha vida jogada no meio do pátio. A hora que eu agachei para pegar a mala, um seminarista veio e pôs o dedo na minha cara, na minha cabeça, e falou assim: quem mandou você botar a porcaria dessa mala lá no meu quarto? Eu abri a boca, eu falei: não fui eu, cala, porque senão eu te dou um soco. Faz. Se o negócio aqui é soco e pontapés, eu vim desse mundo, eu sei como que é isso, né? E um dia eu estava lavando a minha roupa, distraído, e o sujeito veio e despejou um balde de cueca meia suja em cima da minha cabeça, irmãos. E eu sentado no tamborete, naquela hora, parece que uma cobra me picou, eu esqueci que eu era crente, que eu era servo de Deus, que eu era seminarista, que eu ia ser pastor. Levantei repentinamente com um tamborete para meter na cabeça dele. A hora que eu ia espatifá-lo, ele só fez assim: pelo amor de Deus. Aí o Senhor trouxe lucidez para mim. Eu não bati o tamborete na cabeça dele, mas dei-lhe um chute no vazio, que depois ainda tive que me arrepender, né? Foi duro, gente, foi duro. Eu encerrei o semestre dizendo: eu vou embora, não volto aqui nunca mais na minha vida. Muita raiva, muita mágoa. O que eu fui fazer da minha vida? Cheguei em Anápolis, na primeira semana eu quebrei a perna. Tive que voltar agora, com o rabinho entre as pernas e com a perna quebrada, para aqueles colegas que eu estava odiando darem banho em mim e cuidar de mim. Aí Deus foi me mostrando que eu não era o que eu imaginava que eu fosse. Que eu não era tão bom e muito menos melhor do que aqueles colegas. Foi de uma forma, porque o que eu quero dizer para vocês é que as ilusões que nós criamos a respeito de nós mesmos, elas são muito sutis. Geralmente nós somos iludidos a respeito de nós mesmos no que se refere às coisas espirituais. Nós julgamos muito pesadamente os outros, né? Olhamos para os outros com muito rigor nas suas falhas, nos seus tropeços, e por achar que enxergamos as falhas, os erros dos outros, nos achamos melhor do que os outros. E é uma grande ilusão. É uma grande ilusão. Se não for o Senhor, se não for o Espírito Santo de Deus,
transformando a nossa vida e fazendo essa transformação de dentro para fora, nós não seremos transformados. Então, um dos alvos do discipulado da igreja, a igreja ela tem que cumprir esse papel na nossa vida. A igreja não instituição, mas a igreja irmãos, fraternidade, comunhão. A igreja ela precisa nos ajudar a crescer espiritualmente. E Deus cria os meios, os ministérios, as vidas para propiciar esse crescimento espiritual. Então, é da descrença para a crença, da crença para a maturidade, da maturidade para a missão. O crente, todo crente, ele deve ser profícuo, ele deve trabalhar para Deus, ele deve gerar frutos para Deus e para a glória de Deus. Mas se ele não for um crente maduro, ele for um crente carnal, menino, ele vai fazer muita besteira e vai criar muitas dificuldades para a obra de Deus e para o reino de Deus. Então, hoje, nós vamos falar um pouco sobre, começando hoje, falando sobre esse nosso relacionamento com o Espírito Santo, e o Espírito Santo como o instrumento que Deus dá para nos fazer crescer espiritualmente. Eu estava orando também de manhã e dizendo, Senhor, se o Senhor fosse mandar uma carta para a nossa igreja, como o Senhor mandou uma carta para a igreja de Éfeso, qual que seria o teor dessa carta? Eu fiquei ali orando e não permiti a minha mente divagar, porque não seria a carta do Senhor Jesus, seria pensamentos do Jesus aparecido. Mas se o Senhor Jesus fosse mandar uma carta para nós, para a Igreja Batista Central de Anápolis, para você, como membro dessa igreja, como parte desse corpo, na sua vivência espiritual, na sua vivência de crente, como é que você tem contribuído com a sua vida para o crescimento espiritual ou não o crescimento espiritual dessa igreja? Fiquei ali pensando, orando, pedindo graça e misericórdia para o Senhor. Randy Pope, em seu livro Discipulado na Igreja Local, na página 15, ele diz que um crente maduro e capacitado é alguém que... Um crente maduro e capacitado é alguém que vive constantemente sob o controle do Espírito Santo. Um crente maduro e capacitado é alguém que vive constantemente sob o controle do Espírito Santo, da direção da palavra de Deus e do irresistível amor de Cristo. Um crente maduro, crescido espiritualmente, é alguém que vive constantemente sob, debaixo do controle do Espírito Santo, da direção da palavra de Deus e do irresistível amor de Cristo. Vamos pegar essa régua, vamos pegar esse metro, e vamos colocá-lo na nossa vida? Amém? É alguém que vive o quê? Constantemente, repita comigo, constantemente sob o controle do Espírito Santo, da direção da palavra de Deus e do irresistível amor de Cristo. Eu achei lindo, falei, iluminado, maravilhoso. E é isso que Deus espera de nós.
É isso que Deus espera de mim, é isso que Deus espera de você. Esse é apenas o primeiro ponto, ele traz alguns outros. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a primeira parte, que é viver sob o controle do Espírito Santo. Vocês podem participar, podem perguntar. Os nossos irmãos que estão aí na internet podem ter as suas participações também. Hoje pela manhã, o Mazo, que já recebeu a lição, já me mandou algumas perguntas extremamente desafiadoras. Eu falei para ele, Mazo, eu mal acordei, você já está me botando o fosfato aqui para queimar, né? Então, vocês podem participar, as participações são bem-vindas, vocês podem fazer isso através do chat da igreja, do telefone da igreja. Tem aqui o Arnaldo Neto Silva, que pode, né, ajudar, o microfone está aqui, pode participar. A participação de vocês ela é uma bênção muito grande. Temos irmãos aqui participando conosco, de vários lugares. E nas minhas orações também, uma das coisas que eu pedi a Deus e quero pedir a vocês, é que ao ouvir a palavra de Deus, que você não pense no outro, mas pense em você mesmo. Nós vamos falar um pouco sobre o que é um crente carnal, um crente espiritual, e de repente o nosso radarzinho pode começar assim, aquele irmão é tão carnal, não é tão menino, mas a gente não vai fazer isso, nós vamos olhar para nós mesmos, pegar essa métrica, esse padrão e colocar em nós mesmos, tá bom? Eu vi que o pastor Juan está participando conosco também, muitos outros irmãos, né? Vocês podem fazer aqui as suas participações através do chat da igreja também, tá? Vamos aqui sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. O nosso Deus é um Deus triuno. Nós não temos três deuses. Nós temos um Deus que é triuno. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A fé cristã ela já se destaca, né, a partir dessa exigência que ela faz de nós, de entendermos esses mistérios revelados por Deus na sua palavra. Então, o Espírito Santo é Deus, é a terceira pessoa da Trindade. Lamento que muitos crentes ainda não compreendam isso, ainda não pararam para digerir essa verdade, e muitos ainda pensam no Espírito Santo como uma força, como uma energia impessoal. Não, o Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E uma das perguntas que o Mazo fez foi exatamente isso, em termos de autoridade. Como é que é essa autoridade de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Eles possuem os mesmos atributos, é a mesma autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas os papéis são diferentes. E nessa diferenciação de papéis, na obra de Deus, da criação, há uma distinção de ações. Deus Pai coordena, Deus Filho faz a sua parte, Deus Espírito Santo realiza a sua parte. Na obra da redenção, a salvação é um plano de Deus Pai, que Deus Filho, antes da fundação do mundo, se apresenta e diz: eu darei a minha vida por eles. Então, Deus Filho é o Redentor, é aquele que nos redime, sob a coordenação de Deus Pai. E essa obra de transformação, de redenção, ela é realizada pelo Espírito Santo de Deus. A maior dádiva da nova aliança, que é essa salvação em Cristo Jesus, é a presença do Espírito Santo de Deus em nós.
Arrependei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados e assim recebam o dom de Deus. O dom de Deus é a presença dele na nossa vida através do Espírito Santo. Quando nós cremos em Jesus e nos rendemos a Ele como Senhor da nossa vida e o nosso Salvador, Ele nos outorga, Ele nos dá o Espírito Santo para habitar em nós, para viver em nós, e nós passamos a ser templo, tabernáculo, habitação de Deus, habitação do Espírito Santo de Deus. Amém? Isso nem sempre foi assim. No Antigo Testamento, o Espírito Santo era derramado apenas sobre algumas pessoas para o cumprimento de missões específicas. Profetas, reis e sacerdotes. Repetindo, no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha esporadicamente sobre algumas pessoas para o cumprimento de missões específicas. Mas agora, no Novo Testamento, ele vem sobre nós, não esporadicamente, mas para habitar conosco e habitar em nós. Esses dias eu me peguei e falei, Senhor, eu sou um tremendo de um usurpador. Porque muitas coisas que eu conquistei não foram eu que conquistei. Foram dádivas, foi o Senhor, foi o Teu Espírito Santo. E eu achei que eu era bom. Mas eu me arrependo, Senhor, eu reconheço que não fui eu. Foi o Senhor. Aquela lucidez, aquele discernimento, aquela palavra de sabedoria, não fez de mim um sábio, mas fez de mim um instrumento do Senhor e do Teu Espírito Santo. Como que nós somos arrogantes? Como que nós ofendemos a Deus? Aí o Senhor foi trazendo a minha memória, eu fui falando, Senhor, não sou tão bom quanto eu achava que fosse. Então, no Antigo Testamento, era assim. Na Nova Aliança, com a morte, a ressurreição, a ascensão e glorificação do Senhor Jesus, o Espírito Santo foi enviado. Lá no Evangelho de João, no capítulo 7, Jesus fala, olha, aquele que crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Amém? Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, não terá mais sede, porque do seu interior fluirão rios de águas vivas. E João diz que isso era a respeito do Espírito Santo, que seria dado, não tinha sido dado ainda, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Mas já no Antigo Testamento havia uma promessa de Deus que chegaria um tempo em que o seu Espírito seria derramado em profusão sobre toda a carne. Em Atos, capítulo 2, versículos 16 e 18, abra aí a sua Bíblia, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Permita Deus falar ao seu coração, fique focado, não distraia, não permita a sua mente distrair. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 16, está projetado aqui. Mas o que ocorre, o que é que está ocorrendo? Esse é o primeiro sermão de Pedro. O Espírito Santo vem sobre aquela comunidade de 120 irmãos no cenáculo. Há uma agitação espiritual, línguas de fogo, línguas estranhas, um barulho.
A cidade se agita, corre para ver o que está acontecendo e diz que eles estão embriagados. O apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, levanta e diz: meus queridos, o que ocorre aqui é o que foi dito pelo profeta Joel. Pentecostes é um cumprimento de uma promessa de Deus, dada há muitos anos atrás, por intermédio do profeta Joel. E acontecerá que nos últimos dias o quê? O que vai acontecer? Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas, o quê? Vossos jovens terão visões, sonharão vossos velhos. Então aqui, o derramar do Espírito Santo alcança filhos e filhas. Filhos é o quê? Sexo. Filhos, sexo o quê? Gente, gênero, grau e número. Filho é o quê? Masculino. Filhas é o quê? Então o Espírito Santo não vem só sobre homens. Antigamente, no Velho Testamento, a maioria dos que eram levantados para realizar a obra de Deus eram homens. Mas agora, na nova aliança, o Espírito Santo de Deus alcança homens e alcança mulheres também. Os filhos, os homens, profetizarão, mas as filhas também, as mulheres também, serão cheias do Espírito Santo de Deus. As irmãs podem dizer glória a Deus? Aleluia! E que poderoso exército que é, esse exército das irmãs que Deus levanta para a sua glória. Vossos filhos e vossas filhas, homens e mulheres, vossos jovens e os vossos velhos. Aleluia! Estou ficando velho, mas estou ficando feliz, porque o Espírito Santo de Deus, ele enche e usa também jovens e velhos. Nós imaginamos que santos homens de Deus são aqueles velhos, né, já que não têm vontade para nada, e que não conseguimos pensar num jovem como um santo homem de Deus. Mas os jovens também são santos homens de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, né? O Espírito Santo vem sobre jovens, vem sobre velhos. Que mais? Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naquele dia e profetizarão. Até sobre os escravos. Gente, o Evangelho, o poder do Espírito Santo é a coisa mais linda, extraordinária e poderosa que existe nessa terra. A melhor coisa do mundo é servir a Deus e servir o Evangelho. É um escravo economicamente escravizado, politicamente dominado, mas a mente dele não é de escravo, o coração dele não é de escravo, é de um filho de Deus, é de um servo de Deus. Glória a Deus. Vocês já viram que na igreja é o único lugar, a igreja é o único lugar onde o pobre tem voz. Eu estava lendo um livro do Paul Freston, que é um cristão, missionário e sociólogo, professor da Unicamp, ele dizendo que lá no sertão nordestino, as pessoas tinham voz quando elas se convertiam. É um sertanejo pobre, ralado, mas quando ele converte, ele é cheio do Espírito Santo, ele levanta e prega. Ele tem voz, ele tem o que dizer. A igreja é o único lugar onde, me perdoe, profissões mais simples, menos remuneradas. Chega no domingo, a pessoa coloca um terninho, vai lá para a igreja, levanta e prega na autoridade e no poder do Espírito Santo. Onde é que acontece isso?
Em nenhuma outra agremiação. No Lions isso não acontece, na maçonaria isso não acontece, nas associações profissionais isso não acontece. Só tem voz, só tem fala, só é visível quem é poderoso, quem tem dinheiro, quem pode. Não, na igreja de Jesus não. Porque o Espírito Santo de Deus seria derramado sobre homens, sobre mulheres, sobre jovens, sobre velhos, sobre servas, sobre servos, sobre rico, sobre pobre, sobre douto, sobre indouto, sobre pescador que não sabe ler, que não sabe escrever, mas que levanta e prega um sermão que é lembrado 2000 anos depois. É o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus faz coisas extraordinárias na nossa vida, dá inteligência, dá sabedoria, dá graça, dá discernimento. Então, o Espírito é derramado sobre a igreja. A partir do Pentecostes, o Espírito Santo é enviado sobre a igreja. Vamos ler João capítulo 14, versículos 16 e 18. João 14, 16 e 18. Estamos falando sobre o Espírito Santo, essa dádiva, esse dom de Deus. Oi? Temos perguntas? E só estamos na introdução ainda. E o negócio já está fervendo aqui. Evangelho de João, capítulo 14, a partir dos versículos 16 até o 18. Vamos ler juntos? 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre, aleluia, convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Oh Deus, oh Senhor, quem somos nós? Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Glória a Deus. Promessa do Senhor Jesus, convém-vos que eu vá, porque eu vou, rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Como eu estudei esse versículo nos meus tempos de seminário, a gente era obrigado a estudar esse Espírito, quando estudava a doutrina do Espírito Santo. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outros. A palavra grega para outros aqui é halos, não é outro diferente de mim, mas é outro igual a mim. O Espírito Santo de Deus. Outro igual a Jesus, que estará convosco, habitará em vós. O mundo não o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Gente, não tem alegria do mundo, não tem deleite do mundo, não tem bacalhau, né, Arnaldo? Não tem nada que se compare ao deleite de ser a habitação do Espírito Santo. Não tem jogo de futebol, não tem passeio de moto, de bicicleta, pescaria, não tem deleite que se compare à alegria da presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Por isso que o Davi, né, quando pisou na bola, pecou, o clamor dele foi: Senhor, não retires de mim a alegria da tua salvação. Gente, nós que acostumamos com a presença de Deus, imagine se isso for retirado de nós, você ficar entregue novamente à sua própria sorte. Misericórdia, misericórdia, misericórdia. Esses dias eu estava agradecendo a Deus por algumas coisas que estavam me perturbando, sabe?
me perturbando bastante mesmo, desde a pandemia. Eu não sei se pelo estresse da pandemia, da presidência da convenção, me surgiu um zumbido no ouvido que esse trem não me larga de jeito nenhum. E como isso me perturba. Aí esses dias eu estava agradecendo a Deus. Eu falei, Senhor, vai que o Senhor me permitiu esse negócio aí para eu não ficar muito soltinho, muito arrogante, muito soberbo. Obrigado, Senhor. Esse trem me perturba, me humilha e me leva a buscar o Senhor. Eu só sei, queridos, que tudo que eu quero e tudo que nós precisamos é da graça de Deus. A minha graça te basta. Se nós tivermos a graça de Deus, não precisamos de mais nada. Amém? Amém. Vamos lá? Pastor, a Ana Sélmia, eu acho que é até minha parente, diz que é nova na caminhada com Jesus e gostaria de saber como sentir a manifestação do Espírito Santo na vida dela. E eu acho que junto nós podemos colocar a pergunta aqui do nosso irmão aqui, engenheiro Bruno, falando que o que é ser batizado no Espírito Santo? As duas perguntas são extremamente interessantes, né? Como é relacional, né, desfrutar dessa presença e dessa manifestação do Espírito Santo é algo que o Senhor já colocou à nossa disposição. Está à disposição de todos nós que cremos em Jesus, buscar e receber essa presença, desfrutar dessa presença. Todo crente em Jesus tem o Espírito Santo. Paulo, em 1 Coríntios, logo no início do capítulo 12, ele diz que ninguém pode dizer meu Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo. E o mesmo Paulo em Gálatas diz que ninguém pode dizer Abba Pai se não for pelo Espírito de Jesus que habita em nós. Então, todo crente em Jesus, que creu em Jesus, que rendeu-se a Jesus e que diz, Jesus é o Senhor da minha vida, Jesus é o meu Salvador, tem o Espírito Santo de Deus. Agora, nem todos que têm o Espírito Santo são cheios do Espírito Santo. Essa talvez seja aí vamos dizer assim, o que nós precisamos, né, entender aqui nessa manhã. Todo crente tem o Espírito Santo, mas nem todo crente é cheio do Espírito Santo. Todo crente tem. Só pode ser crente, só pode crer em Jesus, confessar o senhorio de Jesus pelo poder e pela presença do Espírito Santo. Paulo vai dizer em Romanos também, se alguém não tem o Espírito de Deus, não tem o Espírito de Cristo, ele não é do Senhor, ele não é de Cristo, obviamente. Então, todo aquele que crê em Jesus tem o Espírito Santo. Mas nem todo aquele que tem o Espírito Santo é cheio do Espírito Santo. Por isso que em Efésios capítulo 5, no versículo 18, Paulo diz assim, não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda e dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. No grego é presente contínuo, mas enchendo-vos. Significa que ninguém nunca estará totalmente cheio e que nós devemos estar sempre nos enchendo do Espírito Santo e da presença do Espírito Santo, né? É a Ana, né? Então, Ana, todo crente tem o Espírito Santo. Para crer em Jesus, para confessar Jesus, andar no caminho de Jesus, é só pelo poder do Espírito Santo, por uma ação do Espírito Santo. Mas, ao mesmo tempo que nós temos o Espírito Santo, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Em relação ao batismo do Espírito Santo, para
as vertentes pentecostais, carismáticas, de um modo geral, colocam o batismo com o Espírito Santo como um evento, como uma experiência. E é muito interessante ouvir, né, que nem sempre a coisa é questão conceitual, mas é muito mais existencial e de experiência, né? Eu gosto muito de conversar sobre isso com a Márcia, minha esposa. Ela conta que se converteu na juventude, aos 16 anos de idade, e que carregava muitos traumas, muitas prisões emocionais da vida difícil, de imigrante, da vida pobre, de muito sofrimento. E que um dia ela estava num retiro espiritual da Quadrangular, cadê a Márcia? Está ali. E ela estava, acho que na cozinha, era isso? Fala mais alto aí, que senão eu não ouço. Tá bom, eu vou fazer de conta que eu ouvi. Eu sei que ela estava... Por favor, não deve falar. Ela já fala baixo, e não gosta de falar em público, né? Toma o microfone, Marcinha. Conta aí o que aconteceu, Márcia. Então, a gente estava num culto de oração à noite, todo mundo ajoelhado, orando, né? E quando eu pensei assim, nossa, meu irmão está falando em línguas. Quando eu pensei, o Espírito de Deus veio sobre mim e já estava de joelho e fiquei prostrado. E o Senhor me encheu e me visitou de uma tal forma e que eu pensei assim, meu Deus, o que está acontecendo? Meu pensamento estava atento, mas o meu corpo, a minha boca, só falava as coisas do céu, né? Em línguas. E daquele dia em diante, eu fiquei assim, a primeira semana parecendo que, assim, tinha anestesiado, e estava eufórica, assim, sobrenatural. E depois, eu fui percebendo que Deus fez uma grande obra na minha vida, me transformou. Aquele dia, Deus tirou toda a minha máscara que eu vivia, né? E fui ser eu mesma. É assim Amém. que Deus queria que eu fosse. Glória Amém. a Deus. Obrigado. Então, Bruno, entende? É uma visitação poderosa, sobrenatural do Espírito Santo, que marca e que transforma a vida, né? A gente sempre conversa sobre isso. Eu me lembro quando o meu sogro se converteu também. E eu nunca, assim, até força de expressão, mas eu acho que eu ainda não vi alguém que se convertesse tanto ao Senhor quanto o meu sogro. O japonês é sim, sim, não, não. E ele era resistente, não aceitava o evangelho de jeito nenhum, porque não era a cultura dele, não era a tradição dele. Até que Jesus, o Espírito Santo, né, fez uma obra na vida dele e ele realmente se converteu. Converteu, mas assim, de todo o coração. Uma rendição, assim, sem restrições. Ele disse que um dia estava andando no pasto, lá na chacrinha dele, e orando, né, conversando com o Senhor. E, de repente, ele disse que viu uma bola de fogo que veio e bateu no peito dele, e aquele fogo incendiava o peito dele, e ele chorava, e aquilo mexia com as entranhas dele, ele batia a mão assim para apagar o fogo, e aquele fogo não se apagava. Aí ele diz, caiu de joelhos, ai Senhor, eu vou morrer. Aí, para que eu falei isso? O fogo apagou na hora, né? Mas a vida dele foi transformada a partir daquele momento. Ele viveu uma fase de opressão tão grande quando ele converteu, que os demônios andavam dentro da casa, lá na chácara. Ele não dormia de noite. Ele vinha da chácara para a cidade, a hora que ele olhava para mim, mas ele olhava assim com tanto ódio, sabe, assim, que eu percebia que não era ele. Uma luta espiritual tremenda.
Mas a partir desse evento, né, dessa visitação poderosa, a vida dele foi completamente transformada. Então nós chamamos de batismo no Espírito Santo essa visitação sobrenatural, que marca, que transforma, algo sobrenatural de Deus realmente. Vamos aqui, temos mais alguma, que eu tenho, são 10h40 e eu preciso continuar Pastor, aqui. realmente tem muita coisa pela frente, mas o oposto do que nós tratamos agora. Existe nanismo espiritual? Se afirmativo, o que provoca esse estado espiritual? Vou falar sobre isso aqui na sequência da lição, irmão. Podemos continuar? Podemos. Ok. Então, falamos aqui sobre o Espírito Santo que vem sobre nós. Vocês estão entendendo, gente? Estão entendendo? A dádiva que é receber o Espírito Santo de Deus, era para a gente estar pulando aqui de alegria, viu? Não precisa pular não, mas era para estar com o coração transbordante, porque é uma dádiva celestial, sobrenatural. É interessante que o Espírito Santo, ele é Deus, ele é gentil, ele não violenta, ele não viola, ele não oprime. Ainda no seminário, uma das experiências marcantes que eu tive no seminário, é que trabalhava no seminário, naquela época, a irmã Raimunda. Uma senhora já beirando os seus 70 anos, trabalhando na cozinha, cozinhando para quase 100 alunos. E eu ficava admirado com a alegria daquela irmã. Nunca vi ela de farol baixo, murmurando, reclamando, mas cozinhando, um trabalho pesado, alegre, feliz, cantando. E aquilo mexia comigo. Eu ficava observando a irmã Raimunda todos os dias, chegando mais cedo, antes das 6 horas da manhã, para fazer o café, fazer o almoço, o jantar, e numa alegria muito grande. Um dia eu cheguei para ela, depois de muitos cumprimentos, né, criar um vínculo, eu cheguei e perguntei para ela: irmã Raimunda, me fala, que alegria é essa? A senhora está aqui quase 70 anos, nesse trabalho pesado. Eu nunca vi a senhora emburrada, aborrecida, chateada, mas muito alegre. Ela falou assim: meu filho, é porque hoje eu tenho o Espírito Santo de Deus, e antes eu era cavalo do diabo. Eu era cavalo do diabo. Eu falei: cavalo do diabo? O que é isso? Ela falou assim: porque eu frequentava alguns ambientes espirituais, e lá eu era chamado de aparelho e de cavalo do diabo. E numa daquelas noites, vivenciando aquelas experiências espirituais, eu fui tomada por uma força dessa, por um espírito desse, e creia, quando eu despertei da minha inconsciência, eu estava em cima de um coqueiro, lá no alto, balançando de um lado para o outro, quase caindo para espatifar no chão. Aí Jesus me alcançou. Hoje eu não sou mais cavalo e nem aparelho do diabo. Eu não sou aparelho. Hoje eu sou a habitação do Deus vivo. A habitação do Espírito Santo de Deus. Eu acho que nós não valorizamos e não aproveitamos tanto essa dádiva, porque muitos de nós aqui não teve a experiência de ser um cavalo do diabo. Às vezes foi de outro jeito, né? E de outra maneira, não foi de uma maneira tão opressiva como essa, né? Habita em cada crente duas naturezas, a terrena e a espiritual. Há uma batalha entre essas naturezas para assumir o controle da nossa vida. Lá em Gálatas, capítulo 5,
versículo 16. Querem ir lá para a gente ler? Gálatas. Eu espero que vocês vão marcando aí nas suas Bíblias, para depois vocês darem uma lida. Gálatas capítulo 5, 16, se quiserem transmitir aqui também, pode transmitir. Mas acompanhe, abram aí, por favor, sua Bíblia. Digo, porém, andai no Espírito, com letra maiúscula, é Espírito Santo, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então tem uma batalha dentro de nós. Todo crente carrega uma batalha dentro de si. Que essa batalha, para saber quem é que vai dominar. Se é o Espírito Santo de Deus, a nova natureza, a nova criação, ou se é a velha natureza. Então há um espicha, há um cabo de força aí, de disputa pelas nossas motivações, pelos nossos sentimentos, pelas nossas intenções. Amém? Vocês estão me acompanhando? Estão cansados? Não? Podemos? Então vamos lá. Então, habita em cada crente essas duas naturezas, a velha e a nova. O velho homem, ele quer continuar mandando, reinando. O novo homem, que é a nova natureza, criada por Deus, nascida de Deus, também quer assumir o controle. Então há essa batalha, esse conflito. A natureza terrena, também chamada de carne, é a nossa natureza adâmica, caída e pecaminosa. A natureza espiritual é o novo nascimento, novidade de vida, vida nova, vida de ressurreto, vida no Espírito. Amém? O que é carne? Natureza terrena. Carne não é simplesmente corpo, é natureza. É a natureza adâmica, é o velho homem. O que é o espírito? O espiritual. Novo nascimento, nova vida, vida de ressurreto, vida no Espírito. Como as duas naturezas, carnal, espírito, se manifestam nas diversas dimensões da nossa vida. Eu coloquei aqui na vida cotidiana, na vida espiritual, na relação com Deus, na relação com o próximo. Então, no dia a dia, na vida cotidiana, a carne, a natureza humana, nos atrai para o que é terreno, finca o pé na terra e só pensa nas coisas da terra. Essa é a natureza humana, é a natureza carnal, terrena. Só pensa no que é terreno. Só cogita das coisas dos homens. Só cogita das coisas terrenas. Levanta de manhã e vai até a hora de dormir, só pensando nas finanças, só pensando no que vai ganhar, no que vai fazer, e não pensa nas coisas de Deus. Não cogita das coisas celestiais. Isso é a carne, essa é a natureza humana, essa é a natureza terrena. No dia a dia. É aquela ilustração que nós fizemos aqui do rei que tinha 4 esposas. A quarta, que ele amava e cuidava demais dela, era qual? A quarta esposa, que ele cuidava, mas na hora de morrer não quis acompanhar ele de jeito nenhum.
o corpo. Olha, eu vou morrer, você me acompanha? Não, de jeito nenhum. Mas eu cuidei tão bem de você, me dediquei tanto a você. Chegou para a terceira esposa, que ele temia que quando ele morresse, ela se casaria logo, ou já estava pensando no outro. Olha, eu vou morrer, você vai comigo? Não, de jeito nenhum. Qual que é essa terceira esposa? As riquezas, os bens. A segunda esposa, você vai comigo? Não, o máximo que eu posso fazer por você é um bom sepultamento. Qual que é essa esposa? Os amigos, né, os relacionamentos, a família. Sepulta você hoje e amanhã todo mundo segue a vida, né? A primeira, que é a alma, não recebia muita atenção. Então, o homem natural, carnal, ele só preocupa com as coisas naturais. Ele não preocupa com as coisas espirituais. É tão interessante que até as orações dele são numa perspectiva humana, terrena e carnal. Ele busca a Deus, ele ora, ele sobe o monte, desce o monte. Não tem nada pecaminoso nisso, por favor. Mas só para o terreno, só para o transitório. É tudo natural, é tudo humano, é tudo carnal. Era o que eu estava dizendo para vocês. Eu, quando me converti, falei, puxa vida, agora eu sou imbatível. Deus vai ser o meu grande aliado para os meus planos, que eram todos terrenos. Não pensa em Deus, nas coisas de Deus, e muito menos nas mansões celestiais. Então, isso se manifesta no cotidiano. Já o Espírito Santo, a vida no Espírito, nos aponta os céus. Para as coisas espirituais, para os valores do reino celestial. Ansiamos pelas coisas de Deus, delas sentimos fome e as desejamos. Há um deleite em Deus e nas coisas espirituais. Viajar não é pecado, ter dinheiro não é pecado, comprar coisas boas não é pecado. Não, não é. Mas a vida é isso? Não, tem muito mais. Viver com Deus, para Deus e desfrutar da presença de Deus. Então, como que é a sua vida cotidiana? Pense em você, na sua vida. Na dimensão da vida espiritual, a carne são os rudimentos do mundo. Se você olhar, eu estou lendo os reis de Israel, os reis de Judá, reis da Síria, reis da Babilônia. Gente, poder, desejo de poder, manipulação de poder, conquista de domínios, é a mesma coisa de 3.000 anos atrás, como é. Isso são rudimentos. São os rudimentos do mundo. Do velho homem, da velha natureza, do velho Adão, dos velhos desejos. No Espírito é tudo novo. Tudo novo, novo homem, nova natureza, nova criação, novos desejos. Vamos lá? Tudo novo, novo homem, nova natureza, nova criação, novos desejos. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Abra sua Bíblia aí. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Rapidamente. Acharam? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é o quê? O que mais?
Paulo diz que agora nós não conhecemos mais ninguém segundo a carne. Nós nos conhecemos agora. O que é conhecer segundo a carne? O que é conhecer uma pessoa segundo a carne? Exato. Eu sou filho de fulano, de ciclano, moro em tal lugar, tenho tal profissão. Isso é segundo a carne. O que é conhecer alguém segundo o Espírito? Quem é esse alguém em Deus? Quem é essa pessoa em Jesus, no novo nascimento, em Cristo Jesus? Novo homem, nova vida, novos desejos, nova natureza. As coisas velhas ficaram para trás. Na relação com Deus, aqui é onde a coisa mais pega. Porque a carne, ela ofende a Deus. A carne, ela busca a autoglorificação. A carne, ela não busca a glória de Deus. A carne não busca a glória de Deus. Você, querido, eu, Jesus aparecido, por natureza, não busca a glória de Deus, eu busco a minha própria glória. E nós temos lido um livro que chama Vocação Perigosa. Se tem uma vocação perigosa, é a vocação pastoral. Quantos líderes espirituais que, em nome de Deus, estão buscando o seu próprio reino, a sua própria glória, a sua própria autoglorificação. Esse instrumento aqui tem um poder enorme. Essa plataforma aqui tem também um poder enorme. Ela te levanta, ela te distingue, ela coloca num patamar acima dos outros. E a coisa mais terrível que existe, e que a carne sabe aproveitar muito bem, é subir nas costas de Deus para poder fazer trampolim. A carne, ela busca a autoglorificação. Ela não busca a glória de Deus. A carne é usurpadora. Agora, quem anda no Espírito busca a glória de Deus. Rende glória a Deus. Fazemos o que fazemos para a glória de Deus? Eu vejo, às vezes, muitos testemunhos que são dados, eles não são para a glória de Deus. Ele não glorifica a Deus. Na capacidade de olhar por trás das cortinas, do sentimento, da manifestação verbal, simbolicamente, intencionalmente, ali está a glória do homem. A distinção humana é carne. Na relação com o próximo, com o outro, a carne é egocêntrica, autocentrada e autorreferente. No Espírito, se é o Espírito de Cristo que habita em nós, Jesus veio para servir e não para ser servido. No Espírito de Jesus, nós buscamos servir ao outro. Pensamos primeiro no outro do que em nós mesmos. Esse é o Espírito de Jesus. E eu percebo isso com muita clareza no Estevão. Ele está sendo apedrejado, injustamente. E ele diz, perdoa-os, Pai, porque eles não sabem o que estão fazendo. Esse é o Espírito de Jesus. É estar no Espírito de Jesus. Quem anda no Espírito é cristocêntrico,
etel-referente. À luz do que estudamos nessa manhã, onde é que você está? O que é um crente espiritual? O que é um crente carnal? Por que só podemos viver uma vida abundante e agradável a Deus no poder do Espírito Santo? Como é que podemos crescer espiritualmente? Essas perguntas, elas serão respondidas lá no seu pequeno grupo. Se você não participa ainda, quer aprender mais sobre essas coisas, vá a um pequeno grupo, participe, abençoe e seja abençoado para a glória de Deus.